Como curar os enfermos, programa número 7. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Sou Charles Hunter, seu professor para hoje, falando sobre como curar os enfermos, ensinando o fantástico livro chamado Como Curar os Enfermos, desses fantásticos autores, Charles e Francis Hunter. Você pode ter o que diz, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Que eu saiba, esse é o único livro que já foi escrito na história do cristianismo, explicando como você pode realizar a obra que Jesus ordenou que fizesse, que é curar os enfermos e expulsar demônios, isso. Glória ao Senhor. O estudo hoje vai ser bom, nós vamos estar ensinando do capítulo número 15, expulsando demônios, aleluia. Há alguns pontos que quero mencionar antes do estudo de hoje. Antes de tudo, não tenha medo de demônios. Se um lutador de boxe de uns 2 metros de altura, pesando uns 100 quilos mais do que você, e outro que é faixa preta de karatê, quiserem atacar você, fuja. Mas se um demônio de 3 metros de altura vier atacar você, olhe nos olhos e expulse-o. Ele não tem autoridade. Jesus derrotou o diabo completamente, totalmente e para sempre quando desceu e tirou de suas mãos as chaves da morte, inferno e sepultura. Jesus venceu, e Ele vive em nós, então somos vencedores. Nada precisamos temer de poderes demoníacos, nada, exceto a falta de saber como fazê-lo, e a falta de poder, no caso de você não ser cheio do Espírito Santo, é o que precisamos, é a obra que precisamos fazer aqui. Você não está tratando com pessoas, e sim com poderes demoníacos, muito bem, mas não pode se levantar e, em nome de Jesus, expulso todos os demônios da cidade de Houston. Não pode fazer isso. E a razão que não pode é que Deus não faz isso. Deus permitiu ao diabo ser príncipe dessa terra. E o diabo tem liberdade de agir ao ponto que só podemos controlá-lo em relação às circunstâncias. Jesus nos mandou expulsar demônios de pessoas. Não mandou expulsar os demônios do mundo. Então não imagine que você pode amarrar o poder de Satanás. Ele tem demônios espalhados por toda a terra, mas você não precisa temer. Você tem o poder de Deus. Então não se preocupe com eles, e quando aparecerem, expulse-os. Não gaste todo o seu tempo tratando com demônios. Simplesmente trate deles rapidamente. Quando o Espírito de Deus dirigir você, expulse-os. Continue falando sobre Jesus, não fale de demônios. Exalte Jesus o tempo todo. Uma das maiores lições que Deus nos ensinou, Francis e eu, certa vez, íamos aparecer num programa de TV, íamos produzi-lo, nosso próprio programa, e nós estávamos prontos e nosso pastor, no domingo seguinte, contou a história de uma mulher que ouviu uma risada engraçada na sala de televisão, onde a filha de 13 anos estava assistindo TV. Então ela foi verificar a razão daquela risadinha engraçada e estava mostrando intercurso sexual na televisão. Quando viu aquilo, ficou horrorizada e desligou a TV, chamou a estação de televisão e reclamou, e disseram: se a senhora não gosta, desliga a TV, os botões estão ali, desligue. Ela foi falar com o nosso pastor, e ele mencionou a congregação, e Francis e eu sentimos em nosso espírito: vamos lutar contra a pornografia na televisão, vamos fazer tudo o que pudermos para acabar com a pornografia. E Deus falou mansamente: não sou um Deus na defensiva, sou um Deus na ofensiva. Você fala sobre Jesus e eu vou cuidar dos demônios. Aleluia. Então, concentre-se em Jesus, não no diabo. Ele não merece sua atenção. E se vier atacar alguém, é nossa responsabilidade libertar aquela pessoa das suas garras e ensinar aquela pessoa como permanecer livre do diabo. Aleluia. Tivemos uma situação, ou melhor dizendo, um preletor veio à Cidade da Luz há alguns anos atrás. Seu nome era Howard Pittman. Howard Pittman era, se me lembro bem, trabalhava como policial e também era pastor, mas morreu de um ataque do coração e ele foi levado ao céu. Então Deus o mandou de volta ao seu corpo terreno e ele viveu para dar seu testemunho. Deus disse: volte e diga isso, não se preocupe com denominações, vou abrir portas, conte essa história. Então Howard Pittman compartilhou que quando ele morreu, acho que foi no hospital, onde quer que tenha sido, ele disse que quando seus olhos espirituais se abriram, o lugar estava cheio de poderes demoníacos, demônios odiosos. E ele disse que passou por eles e foi para o céu. E Deus permitiu que ele ficasse parado ali diante do trono do juízo.
E ele disse que a cada 60 segundos, cada minuto, viu aproximadamente 2.000 pessoas que morreram e seus espíritos foram ao céu para serem julgados eternamente. E a coisa horrível, ele disse, a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida, eu ouvir Jesus dizer a 1950 das 2.000, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Jesus teve que fazer isso, ele não queria fazer isso, mas somos responsáveis aqui na terra para ele não precisar fazer isso. Nós, as pessoas, nós os crentes nascidos de novo, fomos comissionados a ser o corpo do Senhor Jesus Cristo. Temos toda a autoridade no céu e na terra, mas precisamos realizar a obra. Deus não o fará, Jesus não o fará. Ele nos comissionou e ordenou que nós fôssemos pregando o Evangelho e expulsando demônios e curando enfermos. Nós devemos fazê-lo. Se você está interessado em ver 1950 pessoas por minuto indo ao inferno, não abra sua boca para expulsar demônios ou curar enfermos ou pregar o Evangelho. Esqueça, fique na apatia e verá todos eles indo ao inferno. Mas quando chegar lá, vai descobrir o sangue de toda essa gente em suas mãos, se você não for e fizer o que o Senhor Jesus Cristo mandou. Eu não estou dizendo isso para condenar, mas para sacudir todos que estão me ouvindo. Temos uma responsabilidade aqui na terra de levar pessoas ao céu eternamente. Aleluia. Glória ao Senhor. Estamos ensinando sobre expulsar demônios, mas pode ter certeza que aquele que está em você e em mim é maior que aquele que está no mundo, ou seja, o próprio diabo. Eu quero começar lendo do nosso livro, está no nosso livro Como Curar os Enfermos, quase no final do capítulo 15, quando escrevemos este livro. Eu resumi algo sobre os demônios e acho que vai nos dar uma compreensão maior do que estamos tratando na questão dos demônios. São chamados demônios, são chamados diabos, são chamados espíritos maus. Não importa o nome, eles são instrumentos do diabo, são anjos caídos. Há pessoas que pensam que existe um outro grupo que não é de anjos caídos, não me importa. As instruções são as mesmas. Expulse-os, seja o que forem, eles fazem o mesmo trabalho. Eu, pessoalmente, já creio que são anjos caídos os que foram expulsos do céu. Está perto do fim do capítulo. Demônios são criaturas invisíveis e sem corpo que têm a capacidade de ir onde Satanás os manda. E podem nos oprimir, nos rodear, nos atacar, colocar ideias na nossa mente e doenças nos nossos corpos e até mesmo transtornar nossa mente e nos levar à insanidade. Estes são exemplos das obras dos demônios. Eles podem estar presentes até mesmo quando somos formados no ventre de nossa mãe, causando defeitos congênitos, sendo espíritos que vivem para sempre, podem se transferir de uma geração a outra, causando doenças ou defeitos, afetando nossos genes e causando deformidades. Eles atacam nossa carne para tentar controlar nossa alma. Precisamos obter a compreensão possível e deixar que o Espírito Santo nos ensine como nos livrar deles quando eles nos atacam. O nosso trabalho é tentar libertar nossos semelhantes da influência e controle de Satanás e dos seus demônios e ensiná-los a permanecer livres. Jesus disse, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. É Mateus 10:8. Muito bem. Há uma outra área geral que eu quero mencionar. Eu gostaria de xingar aquele demônio de tudo que me viesse à mente. Mas eu sei, pois trabalhei e ainda trabalho no serviço militar, sou militar reformado e aprendi certas coisas sendo militar. Se nossa nação, numa guerra, captura um general, eles não menosprezam o general. Eles podem interrogá-lo e fazer tudo isso, mas ainda o chamam de general. Eles respeitam o título até de um inimigo capturado. Não é que devemos estimar o diabo, mas respeitar o seu título. Quando alguém diz, coisa ruim andou por aqui, algo diz, em mim. Não que eu goste que tenha qualquer respeito pelo diabo, exceto que quero ler um trecho do livro de Judas, está perto de Apocalipse. Vou começar com o versículo 5 do livro de Judas. E ler algo que Deus Todo-Poderoso diz, e acho que precisamos entender que para permanecer na ordem das coisas, não precisamos nos submeter ao diabo, mas nós reconhecemos que ele é uma criatura originalmente criada por Deus. Ele foi lançado fora do céu, é o príncipe desta terra, é o nosso inimigo, mas há um certo grau de respeito, não honra, mas respeito. Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos
como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo o povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado. E estes são os espíritos maus, mas deixaram a sua habitação, preservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles se corromperam, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, e contudo também estes, adormecidos, contaminam a carne e rejeitam a autoridade e vituperam as dignidades. Agora ouçam bem o versículo 9. Mas Miguel é o arcanjo, que é o anjo guerreiro, é o líder sobre todos os anjos guerreiros de Deus. E diz, mas Miguel, o arcanjo, ao contender, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Não ande repreendendo o diabo, mas pode repreender suas obras. Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Ele repreendeu a febre, mas não repreendeu o diabo. Você amarra o diabo, não repreende quando ele é amarrado. Você tem toda a autoridade no céu e na terra, a autoridade dada por Jesus Cristo, o poder do Espírito do Deus vivo, que é todo o poder. Você tem poder para amarrar o diabo, anular o poder desses anjos caídos que ele manda para realizar suas obras, e você pode sujeitá-lo naquela situação específica. Você não pode amarrar o diabo em todas as suas atividades, mas se ele ataca alguém e o possui e faz algo a um ser humano, você tem toda a autoridade para libertar essa pessoa desses poderes demoníacos. Aleluia. Agora, a expulsão de demônios é um assunto muito incomum, é emocionante, é arriscado. Você tem experiências incomuns quando trata com eles. É perigoso se não souber o que está fazendo. Não é perigoso porque o diabo possa afetar uma pessoa cheia do espírito, mas devido ao desequilíbrio que é encontrado no ensino e compreensão de como tratar com o diabo. Se você não sabe como tratar com ele, você pode perder a perspectiva e acabar tendo problemas espirituais com o diabo mentalmente, fisicamente e todos os outros meios que o diabo pode atacar. Ouça esse ensino com cuidado, consiga o livro e leia-o. Há outros bons livros escritos por autores cheios do Espírito, pode lê-los, aprenda sobre os poderes demoníacos, para que quando vir um demônio, possa reconhecê-lo. Não vou esquecer nunca, nossa filha cheia do Espírito, estudando numa universidade evangélica, ligou para nós quando o filme O Exorcista saiu. Acontece que esse filme foi inspirado pelo diabo e nossa filha ligou e estava muito nervosa. Todos os estudantes estavam falando sobre esse filme e ela disse, sabe papai, estou orando para saber se devo ir ver este filme e assim saber mais sobre como expulsar demônios. Eu lhe disse uma coisa, Johnny, você vai ao diabo para descobrir como expulsar um demônio? Ou você vai a Deus para descobrir como expulsar demônios? Johnny não foi ver o Exorcista. Não tente aprender como tratar com o diabo indo ao diabo. Leia o capítulo 12 de Mateus. Jesus não expulsou o demônio por Belzebu, nem pelo poder do diabo. Jesus disse que seria uma casa dividida contra si mesma e cairia. Mas Jesus expulsou os demônios pelo poder do Espírito do Deus vivo. E quando você expulsa demônios com esse poder, não há maior poder que o poder de Deus, e demônios não têm um pingo de autoridade sobre Jesus. Eles não têm um pingo de poder do Espírito Santo, eles têm poder como anjos caídos. Deus não tirou o poder angélico deles, eles ainda têm grande poder, são chamados de príncipes poderosos do ar. Esses espíritos demoníacos são poderosos, mas temos mais poder do que eles. Aleluia. Bem, tudo que você faz ao tratar com demônios é dado a nós pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Deus deu a Jesus todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, nos céus em geral. Os espíritos estão entre a terra e o céu, onde Deus e Jesus estão. Eles estão em algum lugar na atmosfera, não sabemos onde, mas eles estão numa parte do que é chamado os céus. Sabemos disso porque quando Daniel orou a Deus e pediu uma resposta, levou 21 dias para que a resposta chegasse a Daniel. E a razão foi que Gabriel
finalmente chegou após 21 dias e disse: no momento que você orou, Deus ouviu e me enviou para lhe dar a resposta, mas enfrentei oposição de poderes demoníacos e eu não conseguia passar. Este é o maior anjo mensageiro de Deus. Então, há uma linha de comunicação perfeita entre Deus e seus anjos. Comunicação instantânea, não há falta de conhecimento, o Espírito de Deus está a par de cada evento nos céus e na terra. Deus sabe de tudo instantaneamente, então não há limites no seu conhecimento das coisas. E Deus enviou o arcanjo Miguel, o anjo guerreiro. Ele não mandou Miguel com 10.000 anjos, mandou Miguel sozinho. E Miguel desceu até lá, e aqueles demônios foram espalhados. Então Gabriel pôde passar. Gabriel aparentemente não é um anjo guerreiro. Os anjos têm funções específicas, mas esses poderes demoníacos, a coisa principal que eles fazem é tentar arrebatar a alma das pessoas, querem derrotar tua fé no Senhor Jesus Cristo e em Deus, querem roubar sua alma por toda a eternidade. Esta é a sua função. Estão operando sob a autoridade do próprio diabo, Satanás, Lúcifer. Todos esses demônios, provavelmente milhões, talvez bilhões deles, há um número imenso deles, incontável número desses anjos caídos. O diabo não tem falta de empregados e ele os envia com grande poder para tentar entrar e nos controlar e destruir nossa fé e nossa confiança em Deus. É sua função. Sabendo disso, sabemos como enfrentá-los. Aleluia. Eu sei que enquanto estamos aqui, ainda que sejamos homens e mulheres, todavia, no mundo espiritual, não há isso de homem e mulher, e quando você está tratando com demônios, você não é homem ou mulher aqui na terra, pois já está na eternidade. Quando você anda no espírito e não na carne, vocês, meninas, são iguais aos homens em tudo, portanto, têm a mesma responsabilidade que um homem, seja alto, baixo, jovem, velho. Cada um de nós que cremos, recebemos a orientação e a ordem, a autoridade, a responsabilidade e o privilégio de expulsar demônios e libertar pessoas da escravidão do diabo, que leva pessoas à condenação eterna. Nós é que recebemos a ordem de libertar pessoas para que Jesus possa ser o Salvador do mundo. Ele deu essa responsabilidade a nós. E temos autoridade absoluta. Quando Deus deu a Jesus o poder e a autoridade no céu e na terra, Jesus, no último capítulo de Marcos, transferiu sua autoridade e seu poder a nós. Então, através do poder que ele deu, em meu nome expelirão demônios, ele disse, está em Mateus 8,16. E ele disse que expulsamos demônios por sua palavra. Recebemos autoridade para fazer essas coisas e nós é que devemos fazê-las. Deus não fará, nem Jesus. Eles podem fazer o que quiserem, mas estabeleceram um padrão. E eles nos deram a responsabilidade de realizar a tarefa. Jesus usou poucas palavras ao expulsar demônios. Uma só, ou usando 2 ou 3 palavras, ele os expulsou. Eles sempre saíam. Lembro de ficar surpreso ao ler de um grupo de demônios que não saiu na história dos 2.000 porcos. Lembram-se da história, os demônios, havia uma legião inteira ali, e Jesus os expulsou. E não queriam sair, mas foram obrigados. Eles disseram, Jesus, não é hora de ir para o abismo. Deixa-nos entrar nos porcos. E ele disse, certo. Eles não disseram, Jesus, não vamos sair. Sabiam que ele falava com autoridades. Sabiam quem Jesus era. Sabiam quem Paulo era. Mas não sabiam quem eram muitos outros que tentaram expulsá-los como filhos de serva. Eles não sabiam como fazê-lo, mas tentaram usando as palavras que ouviram outra pessoa usar. Você não faz isso, você o faz pelo poder de Deus e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, usa meu nome, quis dizer sua total autoridade. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Salvador do mundo. O seu nome está acima de todo nome. Os nomes de demônios e os nomes de todas as doenças, o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado acima de todos os outros, e ele tem toda a autoridade. Mas ele deu essa autoridade a você e a mim, e temos autoridade para fazê-lo. Se você atravessa um farol vermelho ou ultrapassa o limite de velocidade, um guarda pode vir mostrar o distintivo e dizer, posso ver sua carta. E ao fazer isso, quando você olha para o distintivo, vai ver o nome e o número de identificação do guarda, mas se olhar para o meu cartão aqui, vai ver que meu distintivo diz número 1.
JESUS. É a minha autoridade. Um guarda tem autoridade para prendê-lo se você quebrar a lei do país. Você não tem direito de discutir. Pode ir ao tribunal e tentar se defender, mas se ele pegou você quebrando a lei, ele tem toda a autoridade do governo do país acima dele para prender você. Ele pode fazer isso não porque é bonzinho, ele o faz porque recebeu a autoridade. Temos um distintivo de autoridade que nos foi dado por Jesus Cristo. E temos autoridade para prender o diabo e todos os poderes demoníacos, expulsá-los e nos livrar deles. Quero que entenda quem você é em Jesus Cristo. É que Cristo Jesus vive em você. Não somos nós que vivemos, mas Cristo Jesus vive em nós. E por isso podemos fazer todas essas coisas. Nada temos em nós, mas temos Deus e Jesus vivendo em nós. E temos uma responsabilidade e recebemos autoridade para fazer essas coisas. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É a palavra de Deus. E se citarmos a palavra de Deus ao diabo, ele não aguenta. Quando ele foi ao deserto para tentar Jesus, Jesus apenas falou a palavra. Não precisou apresentar credenciais, não precisou dizer, você não sabe quem eu sou, não precisou dizer, sou filho de Deus. Ele apenas declarou, está escrito. E quando ele disse isso, 3 vezes ele citou a Bíblia e o diabo teve que sumir. Essa é a autoridade que ele nos deu. Eis que vos dou poder para pisar, não rodear demônios, mas pisar neles. Você tem autoridade sobre eles, e nada vos fará dano algum. Agora, o único problema conosco, e Francis e eu estamos incluídos, mas não tanto como alguns anos atrás, o grande problema é que não cremos que temos essa autoridade, não agimos com autoridade, nós não temos compaixão e preocupação com as pessoas que o diabo está levando ao inferno, e permitimos que o diabo faça as coisas que ele anda fazendo, mas não devia ser assim. Francis e eu, quanto mais aprendemos sobre expulsar demônios, mais deles vemos expulsos, e mais vidas vemos libertadas, e pessoas se voltando para Jesus. Quanto mais compaixão temos, maior a urgência que sentimos para expulsar demônios e libertar as pessoas da escravidão do diabo. Use esse poder, não tenha medo de expulsar demônios. Talvez eu tenha compartilhado isso antes, mas uma noite numa grande reunião falamos sobre anjos e sobre como você deve sair e testemunhar. E de repente, à volta das paredes, ali visíveis a 12 pessoas que separadamente deram o mesmo testemunho, havia mais de 100 anjos guerreiros, alguns com 3 metros de altura, parados em formação militar, em volta. E Deus disse, quando estávamos compartilhando, vão e contem as boas novas. Deus disse, quando vocês saírem e falarem sobre meu filho Jesus e testemunharem dele, não tenham medo, porque vou enviar um desses anjos guerreiros para acompanhar vocês. O diabo envia seus anjos, mas Deus tem 2 para cada um que o diabo manda, e você pode crer que está cercado e protegido pelos anjos de Deus. E você tem essa autoridade, você não está sozinho, então não tenha medo ao tratar com demônios. Francis compartilhou isso em nosso livro. O primeiro demônio que ela expulsou, bem, acho que foi o primeiro que encontramos. Não fomos nós que expulsamos, mas isso foi logo depois de recebermos o batismo no Espírito, talvez uns 3 meses depois, e fomos a uma igreja em El Paso, no Texas, e o pastor veio nos encontrar no estacionamento. Era o 2º dia que estávamos lá, eu acho. O pastor tinha acabado de receber o batismo no Espírito da noite anterior. Então, uma jovem saiu e veio ao nosso encontro no estacionamento, e quando ela chegou, o pastor disse, Charles e Francis, quero que conheçam, e disse o nome dela, e quando quisermos abraçá-la, ela disse, e saiu correndo o mais rápido que podia. Aprendemos nossa primeira lição sobre como expulsar demônios e dissemos, pastor, pode expulsar esse demônio? Aleluia, glória a Deus. Mas ele nem sabia o que era um demônio, tinha acabado de receber o batismo e não entendia sobre demônios. Mas sabem, ele não chegou ao culto por uns 30 ou 40 minutos, mas ele expulsou o demônio e ela entrou sorrindo. Aleluia, foi o primeiro demônio que expulsamos através de outra pessoa. E uma vez eu lembro, foi pouco depois, nós sabíamos tão pouco sobre expulsar demônios. Quando estava no ginásio, eu quebrei este dedo e não sei se podem ver pela televisão, mas ele é um pouco torto. E eu estava ministrando aos doentes, e uma jovem veio à frente e tinha acabado de ser salva e receber o batismo e disse, estenda o seu dedo. Eu fiz e ela disse, diabo, saia daí! Demônio desse dedo torto, sai daí!
ela tivera algum ensino, mas realmente não testemunhou com meu espírito, e o dedo ainda é torto, mas um osso quebrado não é demônio nenhum. E fiquei com pena dela, mas ela encontrou uma pessoa que sabia mais do que nós sobre isso e esclareceu a questão para ela. Uma de minhas primeiras experiências, e não procure isso, eu só vi 3 ou 4 vezes, e faz muitos anos que vi, outras pessoas veem mais. Mas uma vez, uma jovem veio à frente e estava tendo problemas. Ela veio para ser liberta, e eu olhei nos seus olhos são as janelas da sua alma, e ao olhar em seus olhos, eu vi algo bem lá no fundo, pareciam olhos de um macaco, e parecia que aquele macaco estava rindo de mim. Você nem sabe se tem autoridade. Era mais ou menos o que estava dizendo, mas eu não sabia disso. E eu olhei e os cabelos se eriçaram na minha careca. Glória a Deus, porque eu vi olhos atrás daqueles olhos e sabia que eram poderes do demônio. Tentei expulsá-los, mas não consegui. Mas glória a Deus, voltamos àquela área mais tarde e descobri que um pastor ali, que sabia como fazê-lo, expulsou aqueles demônios e a jovem foi liberta, porque imediatamente, quando não consegui tirá-lo, eu disse: Deus, envia alguém que liberte essa jovem e ensina-me como fazê-lo. Aleluia. Bem, primeiro que Francis se lembra de realmente expulsar, era um executivo de uma grande companhia, veio a ela para receber uma cura ou algo assim. Éramos bebês na fé e Francis impôs as mãos nele e ele caiu sob o poder de Deus. E ele começou a engasgar. Ela não sabia o que fazer, mas ela ficou ali dizendo: Jesus, Jesus, Jesus. E ela sabia que o nome de Jesus tinha poder e continuou dizendo Jesus. E de repente, ele se levantou e disse: eu não sabia que isso estava em mim. Ela ignorava muitas coisas, mas Deus honra a simplicidade da nossa fé. Lembro uma vez, estávamos ministrando depois de um culto, mas não tínhamos muito lugar, e eu tinha ministrado o batismo, e Francis começou a ministrar a cura. E devido à falta de tempo, ela os enfileirou todos ali no salão, e ela foi passando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e tocando eles caíram sob poder. E naquela hora eu voltei ao salão, e alguém veio correndo e me disse: tem um homem ali se engasgando, tem um homem se engasgando, vem ajudá-lo. E eu fui lá e olhei para ele e eu soube sem sombra de dúvida que era um demônio que o engasgava. Lembra-se que faziam isso na Bíblia? Bem, quando vi um homem assim, não havia razão para aquilo, e aquilo foi um dom de discernimento de espíritos. Quando percebi isso, eu apontei para ele, nem sequer o toquei. Francis já tinha feito isso e aquele demônio resistia para sair. O demônio recebera a ordem de sair pelo poder de Deus. Francis não expulsou o demônio, mas os demônios não aguentam o poder do Espírito Santo. E o homem se engasgava. Ficou vermelho, quase ficou roxo no rosto. E eu disse: diabo, em nome de Jesus, eu te prendo e te ordeno que saias em nome de Jesus. Eu disse: saia em nome de Jesus e saia já. Ele disse: uau, quase me pegou, aleluia. Mas temos autoridade, mas às vezes nos perguntamos: será que vão sair ou não vão? Jesus sabia, e quanto mais você expulsa e vê os resultados, terá alguns fracassos, eu lhe garanto isso. Mas não se preocupe com isso, louve a Deus pelos sucessos e continue expulsando. Quanto mais o faz, mais eles sairão. Aleluia. Tivemos algumas experiências de arrepiar os cabelos, não foi isso que acabou com meus cabelos. Sumiram antes de eu saber sobre demônios, aleluia. Muito bem. Francis disse: vou ser franca, quando aquilo aconteceu com esse executivo, eu fiquei tremendo toda. Mas ela não retrocedeu, e é importante lembrar-se disso. Não fuja de demônios. Eles não podem ferir sua alma, porque Jesus vive nela, e você tem autoridade. O único problema é o fato que temos incredulidade ou falta de conhecimento sobre como lidar com eles e reconhecê-los. É muito importante que você reconheça os demônios. E vamos falar um pouco disso aqui. Como reconhecer os demônios? Porque quando você sabe o que é o diabo, como eu sabia, com o dom de discernimento dos espíritos pela Bíblia, que eles sufocam, eu vi esse homem sufocando, e soube que o poder de Deus o atingiu, e ele caiu sob o poder e começou a sufocar. Eu soube que tinha que ser um demônio, e foi quando eu expulsei, e o homem então foi libertado. Agora, muita gente, eles não completam a obra, eles o fazem parcialmente, são chamados de crentes parciais. Sabe, eu creio que o diabo devia sair, mas não vou tentar, sabe? Bem, Jesus disse: aqueles que creem vão usar minha autoridade, o meu nome, para expulsar demônios. Então, acontece que eu creio em tudo que a Bíblia diz,
E se eu puder aprender isso, há muitas coisas que não estão na Bíblia, mas os princípios estão todos na Bíblia. Tudo que precisamos para viver uma vida santa e fazer que Jesus nos ordenou está na Bíblia. E você pode depender da Bíblia sem qualquer hesitação. Agora, há um caso aqui de Jesus expulsando um demônio, está em Marcos 9, 17 e 20, e vou ler na Bíblia Viva. Um dos homens da multidão disse: Mestre, eu trouxe meu filho para que o curasse. Ele não pode falar porque está possesso de um demônio. E sempre que o demônio toma conta dele, atira-o no chão e o faz espumar pela boca, ranger os dentes e ficar rígido. Portanto, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não puderam. Não é um consolo saber que mesmo os discípulos tiveram problemas como você e eu, mas isso não impede de tentar. Espero que nunca impeça você. Mas não vá para alguns desses lugares loucos fazendo coisas imprudentes, porque não vai adiantar nada. Então Jesus disse aos discípulos: Oh, que fé pequenina vocês têm! Quanto tempo mais eu devo ficar com vocês até que creiam? Sempre que leio isso, penso: Jesus, tu provavelmente dizes isso sobre Charles. Por quanto tempo ainda vou ter que lhe dizer que você tem toda a autoridade para expulsar demônios e curar enfermos? Mas eu não estou sob condenação, sabe? E continuo tentando melhorar. E Deus honra isso porque Ele está aumentando o número. Traga o meu menino. Então trouxeram o menino, mas quando ele viu Jesus, o demônio convulsionou horrivelmente a criança e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Agora, quando um demônio está na presença de alguém que, cheio do Espírito de Deus, ele vai reagir. Especialmente se sabe que você crê, e ele sabe se você crê ou não crê. Então, muitas vezes, quando impomos as mãos neles, eles caem logo ao chão. Uma vez eu tive uma situação em que um casal, eles iam se divorciar, eles se odiavam, mas ainda estavam se agarrando a um último fio de esperança para salvar o casamento. E então eles viajaram de avião até Houston e alguém em nosso escritório falou com eles um pouco e vieram para o culto de milagres aquela noite. E então eles vieram à frente para ajuda em seu casamento. E eu impus as mãos em ambos pelo poder do Espírito de Deus, e nem sei o que eu orei, mas ela caiu sob o poder de Deus, e ele cambaleou e não chegou a cair, mas o poder de Deus o atingiu como um raio. Eu olhei para aquela mulher e eu sabia, porque tinham me contado que ela tinha pensado em suicídio, tinha tentado suicidar, e quando eu disse: demônio do suicídio, sai dela em nome de Jesus, e quando ela caiu ao chão, começou a se contorcer como uma cobra, ficou se contorcendo, e enquanto estava no chão ainda se contorcia. Mas não durou muito tempo, e logo ela relaxou e um sorriso surgiu no seu rosto. O demônio saiu, mas ele a jogou ali no chão. Vemos muitas demonstrações assim, mas não procure as demonstrações, mas saiba pela palavra de Deus que você tem o poder de expulsá-los e creia que eles devem sair no momento que você fala, creia que eles sairão. Estávamos numa cidade do Texas, e isso foi bem no começo. Não quer dizer que somos muito melhores hoje, mas aprendemos bastante e vamos aprender muito mais. E no ano que vem saberemos muito mais do que hoje, e espero que vocês também saibam mais depois de hoje. Mas trouxeram uma mulher com câncer e disseram que ela não ia viver muito mais tempo. Ainda estava andando, impusemos as mãos nela e expulsamos o espírito do câncer. E ela caiu sob o poder de Deus, e lembro que o chão era de concreto, ainda posso vê-lo, e ela começou a vomitar. Bem, em geral, o vômito enoja as pessoas, mas Francis e eu começamos: aleluia, glória a Deus, olha para o que está saindo, e ela vomitou uma quantidade enorme de um negócio marrom, era quase uma massa sólida, era quase como uma substância do seu corpo, mas ela vomitou tudo. Ficamos ali louvando a Deus e ela se levantou e nunca mais teve câncer, porque tudo saiu e nada ficou lá dentro. Esteja preparado para tudo em seu ministério e não fique desanimado, não deixe nada derrubá-lo, porque Deus opera de formas diferentes, mas não vai esperar que todo mundo vomite quando nós começamos. Alguns aí posso ouvi-los rindo, alguns já nos ouviram contar essas coisas, mas eu lembro que no começo do ministério havia uma doutrina sendo ensinada, e sou grato a Deus por ensinos e doutrinas, sabe? Não pense que ao compartilhar algumas dessas coisas estamos criticando as pessoas porque estavam fazendo muito mais do que nós, e eles estavam fazendo o que sabiam. Você talvez dê risada de algumas coisas que estamos ensinando hoje, daqui a 1 ano ou 2, porque, como Francis disse,
temos essa placa na cozinha: Senhor, que minhas palavras hoje serão suaves, porque eu talvez tenha que engoli-las amanhã. Mas faça o seu melhor hoje, aprofunde-se na Bíblia, e se cometer um erro, Deus vai corrigir você, e vai ser bom. Então, havia o chamado movimento do saco de papel. Foi assim que chegou a nós, não crentes, sabe? Nós não éramos crentes, mas o que eles faziam para todos que vinham assistir àqueles cultos de libertação, eles davam um saco de papel para vomitar, imaginem. E então, no caso de não ser suficiente, eles punham pequenos baldes, como aqueles que às vezes usam para ofertas, colocavam um na ponta de cada fileira, e então passavam guardanapos limpos para as pessoas usarem depois que vomitavam. Então todo mundo pensava que você tinha que vomitar demônios. Demônios atravessam paredes, aquilo fazia sentido, não é? Não, não fazia. Mas estavam fazendo o melhor que podiam e Deus os usou. Mas era totalmente desnecessário, não foi o que Jesus fez, e nós não precisamos fazer isso. Não há nada na Bíblia proibindo distribuir sacos de papel, mas de qualquer forma não vejo razão para isso. O fato é que temos tanta autoridade que podemos ordenar que parem de fazer o que estão fazendo. Bem, muitas vezes eles falam com você, um demônio pode falar com você, e vamos falar depois sobre esse ponto, mas você pode chegar a uma pessoa de aparência mansa e tranquila, e se você começa a orar e ministrar a ela, de repente ela diz: odeio você, odeio você, odeio você. E você pensa: ei, não quero nada com essa pessoa, se ela me odeia, não preciso amá-la. Mas não se esqueça que é o demônio falando, não é a pessoa. Ame a pessoa, ela precisa de você, precisa ser liberta. Deus deu a você a chance de redimir sua alma. Você, na verdade, assume a semelhança de Jesus, seu poder, seu nome, sua autoridade. Você não é divino, mas, de certa forma, pode se tornar seu redentor. Fomos enviados por Jesus para pregar o Evangelho e proclamar a libertação aos cativos. Então, quando um demônio falar, pode mandá-lo calar a boca. A Bíblia usa uma linguagem um pouco diferente, mas nós já fizemos isso. Em nome de Jesus, cale a boca, quando começam a gritar. E já vimos isso acontecer. Uma noite no começo de um culto, estávamos no palco de uma grande escola e pedimos que todas as pessoas com algum tipo de escravidão viessem à frente. E então nós as colocamos em fila no palco, e acho que foram umas 300, um palco enorme. Então Francis e eu começamos a passar pela fila expulsando os demônios pelo microfone. Começamos a impor as mãos sobre eles todos, e então aqui, depois ali, lá. 3 deles começaram a gritar: ah! Um grito horrendo, era de arrepiar a espinha. Então nós fomos até lá, acho que Francis pegou um, eu peguei 2, fui lá e disse: em nome de Jesus, cala a boca. E eles se calaram na hora. Bem, o texto para isso, Jesus disse em Marcos 1:25, aquieta-te e sai dele. Aquieta-te, linguagem bíblica para cala a boca. Aleluia, e eu gosto mais da linguagem moderna, glória ao Senhor. Você não precisa ouvir o que dizem, mas não duvide quando chegar lá. Saiba que Jesus vive em você, o Espírito de Deus vive em você, você está fazendo a obra de Jesus, e Jesus não tem medo de demônios, ele sabe quem ele é. Muito bem, aleluia. Quando o demônio fazia o menino cair ao chão, Marcos diz que Jesus perguntou ao pai: faz tempo que ele está assim? Vou ler isso para vocês de Marcos 9:21-27 na Bíblia Viva. E ele respondeu: desde que era bem pequeno, e o demônio muitas vezes o faz cair no fogo e na água para matá-lo. Ó, tenha misericórdia de nós, e se puder faça alguma coisa. Se eu puder, perguntou Jesus. Gostaria de ter essa confiança. Se alguém viesse, você pode expulsar o demônio que fez essa criança ser paralítica ou louca, ou coisa assim. Às vezes penso: bem, se puder. Jesus nunca hesitou e disse: eu puder, perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível quando se tem fé. O pai imediatamente respondeu: eu tenho fé, ajuda-me a ter mais. Quando Jesus viu que a multidão crescia, repreendeu o demônio. Esse é um caso em que Jesus repreendeu esse anjo caído. Ele não repreendeu Satanás, mas repreendeu esse anjo caído. Mas Jesus também é o Senhor. E então, de acordo com o texto de Judas, Jesus Cristo pode repreender o diabo, mas nós devemos dizer: o Senhor te repreenda, se enfrentarmos essa situação. Bem, isso foi um parêntese extra. Demônio da surdez e da mudez, disse ele: eu ordeno a você que saia desse menino e não entre mais nele. Vou parar aqui por um minuto, porque às vezes percebo que uso Francis como essa. Demônios, sai daí, em nome de Jesus, e não volte para ele. E a Bíblia Viva diz: e não entra mais nele. Mas
Eu creio, eu sei que pode voltar, mas em geral é porque as pessoas deixam. Vamos falar sobre isso depois. Mas em geral, os demônios estão em pessoas porque elas, na verdade, se abrem para isso e os convidam, ainda que não tenham consciência disso. Então o demônio deu um grito terrível, convulsionou o menino de novo e o deixou, e o menino ficou prostrado ali, imóvel, com a aparência de morto. E correu um murmúrio pela multidão: está morto. Mas Jesus tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé, e ele levantou-se e estava bem. Muitas vezes, os demônios convulsionam corpos. Quando os deixam, eles não querem sair. Eles querem viver no corpo de um ser humano. Aparentemente, eles podem viver por um tempo ao menos em porcos, porque entraram em porcos e os porcos caíram no lago. Mas aquilo não matou os demônios. Você não pode matar um demônio, eles vivem para sempre. São anjos criados por Deus no princípio, nunca vão morrer, vão viver para sempre. É que vão viver no inferno e não no céu, mas agora eles estão livres para operar na terra. Aleluia. Pessoas têm o batismo com o Espírito Santo. Não digo que não possa expulsar um demônio, pois podem ungir com óleo e orar pelos doentes. E se você não tem o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito de Deus ainda vai descer do céu e fazê-lo. E Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 antes de receberem o poder do Espírito Santo. Mas levaram óleo com eles e voltaram dizendo que os demônios saíam. Então sabemos que você pode expulsar demônios mesmo não sendo cheio do Espírito Santo. Mas de qualquer forma você não consegue tantas pessoas curadas ou libertas de demônios quando não tem o poder do Espírito Santo. Cuidado quando tratar com a pessoa que é possessa, se você não tem o poder do Espírito Santo. Então, uma história que a Frances contou no livro sobre uma senhora de idade possessa que foi trazida a um grupo de crentes que não eram cheios do Espírito, e eles a levaram para um recinto vazio, longe das outras pessoas, e arrumaram tudo e escolheram um grupo de homens para ir lá e exorcizar os demônios dessa mulher. Eles chegaram lá e pode imaginar esses homens enormes e essa frágil velhinha os pegava e jogava de cabeça para baixo do outro lado da sala por várias horas, e eles voltaram e contaram o que aconteceu. Ela nos jogou, voltaram todos arranhados e com as roupas rasgadas. Tinha sido uma batalha terrível, e ela foi embora ainda possessa. Eles não sabiam o que fazer e não tinham poder do Espírito. Mas você, de fato, pode fazê-lo. Lembro do meu irmão, que ainda não tem o batismo, um pastor há muitos e muitos anos, está aposentado, mas continua no ministério. E ele disse: puxa, Charles, veio um homem à igreja possuído do demônio e um grupo de nós tentamos segurá-lo, mas não conseguimos. Ele nos jogou pela sala e não disse que conseguiram expulsar o demônio, mas parece que ele saiu. Mas precisamos do poder de Deus, pois eles são poderosos. Sabe, eu creio que um anjo, vemos isso no livro do Apocalipse, anjos têm a força para jogar as coisas. Acho que eles poderiam até pegar a terra e jogá-la pelo espaço. Os anjos têm poder, receberam o poder de Deus. Então esses anjos caídos têm poder, mas não têm poder sobre nós. Não podem nos jogar de um lado para o outro. Se temos fé e os expulsamos. Então tenha certeza, quando se preparar para expulsar um demônio, que você tem o poder do Espírito Santo. Agora, em relação a um espírito como câncer, Francis e eu cremos que no âmbito geral você não pode fazer tudo porque a humanidade não tem todo o conhecimento, mas cremos que doenças incuráveis são causadas diretamente por um demônio que ataca o corpo. Você pode ser um crente cheio do Espírito e os demônios podem atacá-lo. Um demônio não pode viver em seu espírito se você nasceu de novo. Um demônio não pode possuir a sua alma e espírito se Jesus habita ali. Diz que Jesus nem sequer come a mesma mesa que o diabo. Mas os demônios podem atacar o corpo e a mente do cristão, porque se você não pudesse ser atacado por isso, você não teria enfermidades, não teria doenças incuráveis. Os poderes demoníacos é que fazem isso. Sim, você pode morrer num acidente ou de outras formas. Pode morrer, pode ter doenças que não foram diretamente causadas por demônios, pode tomar água com germes de tifo nela e você adoece de tifo. Pode pôr o dedo na frente de uma cascavel e se ela o picar, você pode até morrer. Agora o demônio pode levar você a fazer isso, ou então você é muito tolo se o fizer.
Mas, de qualquer forma, não é o diabo que lança aquele veneno no seu sangue. As doenças podem vir por outros meios e estão à nossa volta, porque o diabo trouxe a doença ao mundo. Não há doenças no céu. Quando você chegar lá, não haverá doença. Deus manteve os judeus saudáveis por 40 anos, manteve o poder do diabo longe deles, ainda que eles estivessem sempre pecando e duvidando dele. Mas agora, porque o poder de Deus e o nome de Jesus estão acima de todos os nomes e de todos os demônios, temos esse poder para tratar dessas doenças incuráveis. Jesus chamou os demônios pelo que eles faziam. Ele não foi por aí dizendo, diga seu nome ou coisa assim. Uma vez Jesus disse, como te chamas? E era uma legião, disse, sou legião. Legião tinha sentidos diferentes nas diferentes civilizações, mas de acordo com alguns escritos, podia ser de 1000 demônios, podia ser de 4.000 demônios ou algo assim. Os números variam, mas havia muitos demônios naquela pessoa. Quando Jesus disse, dize teu nome, como te chamas, disseram legião. E sei que ele tinha um propósito para a pergunta, mas Jesus não sentou numa cadeira de balanço dizendo, agora vocês, 4.000 demônios, um por vez, digam seu nome. Ele apenas disse, saiam. E todos eles saíram de uma vez só. Você não precisa perguntar seus nomes. Jesus chamou os demônios pelo que faziam. Disse, espíritos surdos, sai dele. Espíritos cegos, sai dele. Espírito mudo, sai dele. Espírito da epilépsia, sai dele. Tu, espírito de insanidade, sai. Nós cremos que essas são doenças incuráveis. Você não pode lutar contra principados e potestades com armas carnais. A Bíblia diz. Portanto, se você é médico e não é cheio do Espírito, você não pode lutar contra a causa e, na verdade, não vai nem reconhecer qual é a causa e, portanto, não vai achar a cura para doenças que são causadas diretamente por um espírito demoníaco. Ensinei nesta série sobre a expulsão do espírito de morte no caso de derrame e a razão eu sabia é que Deus falou comigo. Então, fé vem por ouvir a voz de Deus e você ouve a voz de Deus falando com você porque permanece na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a voz de Deus aquela vez e assim recebi o discernimento de espíritos para a cura de derrames. Há muitas outras formas de alcançar o discernimento de quais são seus nomes, qual é a causa, mas em geral, se alguém vem e tem câncer ou diabetes, ou tem artrite, bursite, essas coisas, pelas quais se vai ao médico e ele lhe dá algo que talvez alivie a dor da artrite, pode dar um comprimido que ajude, ou então aplicar uma injeção, ou coisa desse gênero. Ele pode tentar ajudar a pessoa, mas não pode curá-la. Nós cremos que estes são ataques diretos dos poderes demoníacos para trazer doenças sobre você. Então expulsamos demônios quando alguém vem com uma doença incurável, nós os expulsamos. Agora, por isso Jesus tem um nome que está acima de todo nome, mas às vezes você tem que fazer mais uma coisa. Se alguém vem com algo como escoliose, falei sobre isso, tem uma curvatura da espinha e você expulsa o espírito de escoliose, o espírito sai, mas ela ainda terá curvatura e você precisa ordenar que a espinha se endireite. Talvez você tenha que usar mais de um método de cura, mas em geral, quando você expulsa um demônio, a pessoa é curada num instante. O corpo tem que se recuperar, o câncer tira muito peso da pessoa e destrói células, e a pessoa teve que ser operada e tudo mais. Então, se você expulsa o demônio, ainda há todas essas outras coisas que precisam de cura. Vimos pessoas que foram operadas e ficaram com cicatrizes e anos depois ainda causavam dor. Nós expulsamos o demônio do câncer e expulsamos o espírito de dor, também porque os demônios podem causar dor em seu corpo. Agora, ao tratar disso, você pode saber que, de forma geral, reconhecemos demônios pelo que fazem. Agora, outro discernimento de espíritos que vai ajudar você a entender. Estes são apenas alguns exemplos aqui. Estávamos ministrando uma vez e veio uma palavra de conhecimento endereçada à audiência. Alguém aqui tem um problema muito sério de artrite no corpo, quer vir aqui? Uma senhora de uns 60 anos de idade veio à frente e eu tocava e ela disse, tudo me dói. E quando ia impor as mãos sobre ela, reclamou, não me toque, dói, tudo dói, não me toque. E eu fiquei com tanta pena daquela mulher. Mas de repente disse, demônio lamuriento, saia dela! E pus as mãos nela e ela caiu sob o poder. E quando levantou não sentia dor, porque era o diabo falando comigo, não ela.
Agora eu vou explicar isso com mais detalhes um pouco mais adiante, nesse estudo sobre expulsão de demônios, mas tive discernimento de espíritos. Como é que eu soube? Eu realmente não sei. Só sei que tive o discernimento. Antes de tudo, era artrite. E de algum modo, no sentido espiritual, reconheci que, em geral, a dor não é tão ruim assim. Talvez haja tipos de artrite que, se você tocar a pessoa, dói. Mas, em geral, você pode tocar as pessoas que têm artrite, e eu sempre as toco suavemente, sempre faço com um toque leve, porque você só precisa ligar aquele interruptor e deixar que o poder flua. Não precisa dar uma mensagem pentecostal. É simples. É o poder de Deus, não seu poder, que vai realizar a obra. Então, por causa disso, eu reconheci, sabendo que era artrite, sabendo que era um espírito e vendo que ela estava resistindo, o diabo quer enganar você para impedi-lo de realizar a obra. E ele vai usar qualquer tática ao seu alcance para impedir de ir até o fim e expulsar os demônios. Então, era um demônio que estava falando comigo ali, dizendo, não me toque. Não era mulher. E a propósito, a artrite continuava tão séria depois como antes dela cair sob o poder. Mas no outro dia ela veio nos ver e estava dando pulos, estava movendo as mãos e disse, lá pelas 2 da madrugada, estava acordada na cama com dor e de repente todas as minhas articulações começaram a estalar. E disse que toda a sua artrite se fora e que não tinha mais qualquer problema. Aquilo era causado por um espírito que levou algumas horas para a libertação completa, aleluia. O demônio se foi, mas os efeitos todos apareceram mais tarde. Eu gosto de operar no sobrenatural. Glória ao Senhor. Agora, um demônio pode se mover à sua volta, mas vou lhe dar mais um discernimento de espíritos enquanto estamos no assunto, antes que eu esqueça. Francis e eu éramos anciãos na liderança de uma grande igreja em Houston e tinham um banco ali na frente do altar, e como anciãos, nós e mais umas 25 pessoas íamos até ali na frente do altar e nos ajoelhávamos ali, e as pessoas durante o louvor eram trazidas ali, podiam vir para a cura ou outras necessidades. Então, eu estava ali uma manhã e uma senhora veio e disse, eu me afastei de Deus há uns 25 anos atrás e quero voltar para Deus. Eu disse, ó, glória ao Senhor, ore comigo. E disse, amado Senhor Jesus. Ela disse, amado Senhor Jesus, perdoe-me por ter me desviado. Jesus, entra em meu coração. Obrigado, Jesus, por me salvar. E eu disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Então eu disse mais uma coisa, e seja sempre sensível ao Espírito Santo. Eu disse, você precisa do batismo do Espírito Santo para ter o poder de reconhecer essas coisas e assim impedir o diabo de fazê-la se desviar de novo e voltar ao pecado. Então, tem um atalho que uso ao ministrar o batismo. Eu disse, vou impor as mãos em você. O poder de Deus vai entrar em você. Vou pedir que Jesus batize você com o Espírito Santo e então quero que comece a louvar a Deus. Não em português, mas com sons de louvor assim. Esse é o meu atalho. Mas aquela senhora disse, eu não vou fazer isso. Pensei que tinha ali alguém igual ao que eu era, que não cria em línguas. Realmente pensei isso e pensei, puxa, ela não crê em línguas, o pastor tinha dito não gaste mais do que alguns minutos com a pessoa, se precisar mais do que isso, fale com ela depois do culto. Mas eu realmente pensei, bem, aqui está alguém que não crê em línguas. Mas de repente, o discernimento de espíritos veio. Eu toquei sua testa e disse, espírito de religião, saia dela em nome de Jesus. E ela ergueu as mãos e... Sabe, o diabo não quer que você tenha poder, e o diabo tentou me enganar, é seu propósito, ele é salteador, ladrão, destruidor, enganador. E o diabo tentou me convencer, em minha mente, que essa mulher não cria, mas era o diabo que não queria que isso acontecesse, e ele não queria que eu cresça. Mas venci, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, muito bem. Nós cremos que numa situação como câncer, e não temos evidências que cheguem para dizer é assim, mas nós cremos. Quando meu pai plantou uma semente contendo a minha vida no ventre de minha mãe, aquela semente começou a multiplicar, a crescer. Seu corpo tem células que se multiplicam e crescem, e nós cremos que o demônio pode fazer milagres negativos. Eu chamo de milagres negativos que nunca vão abençoar você, mas ele pode plantar uma semente de câncer ou algo desse tipo, pode plantar isso na sua corrente sanguínea, ou nos seus ossos, ou onde quiser plantá-la, e aquela semente vai se multiplicar em seu corpo. Agora, a medula dos seus ossos é que fabrica o sangue.
E se um demônio entra ali e aquela semente começa a se multiplicar e os médicos examinam, as células brancas se multiplicam e destroem as células vermelhas do sangue, e essa multiplicação desordenada é chamada de câncer. Nós cremos que os demônios podem plantar uma célula que cresce desordenadamente, causando a doença que chamamos de câncer. Agora, num caso assim, e falamos uma vez com outro evangelista que também recebeu isso de Deus, no caso de você ter algo assim, o que nós em geral oramos quando ministramos cura a alguém com câncer, dizemos: diabo, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus em nome de Jesus. Leia Mateus, capítulo 12, e vai descobrir que fala sobre isso. Vou compartilhar mais sobre isso depois, mas você prende o diabo e diz: em nome de Jesus, espírito do câncer, sai. Chame-o pelo que ele faz. Os médicos o chamam de câncer, você o chama de câncer. O demônio sabe o que ele faz. Seu nome pode ser, bem, não Charles, mas pode ser um outro nome, aleluia. E então esse demônio vai sair à sua ordem, se você crer. Então dizemos, em nome de Jesus, amaldiçoamos esta semente e ordenamos que morra em nome de Jesus e não se reproduza mais. Em nome de Jesus, ordenamos que todos os efeitos da doença sejam curados em nome de Jesus. Então dizemos, em nome de Jesus, ordenamos que a medula do osso produza sangue saudável que corra por esse corpo e cure a pessoa. Sabe, o seu sangue tem poder de cura, então eles têm que ficar substituindo o sangue de alguém com câncer para impedir as células de se destruírem. Agora, não sei se estou tecnicamente certo. Bem, tivemos um caso em que um médico cheio do espírito, seu registro de cura de câncer era tão alto que alguns dos outros médicos da comunidade ou daquele hospital mandavam seus pacientes enganados a ele. Tinha os melhores resultados. Sabem por quê? Quando ele entrava na sala de operações, ele ficava orando em línguas e ele fazia aquela oração, o que ele devia fazer com a perícia de um médico. E enquanto orava em línguas, ele dizia: diabo, eu te prendo pelo poder do Espírito de Deus, demônio do câncer, saiam. Ele cortava aquelas células danificadas. Então ele tinha um tremendo sucesso porque expulsava os demônios. Aleluia. Então, isto é algo que você precisa saber. Um outro médico nos deu algo. Eu vou ler isto. Ele disse que tem a ver com discernimento de espíritos e com crer mesmo que você pode ser bem-sucedido quando se trata de doenças incuráveis causadas por demônios. Nesta época em que estamos vivendo... Eu vou recomeçar. Nesta época em que estamos levando homens à Lua e descobrindo os segredos do DNA, eu creio que essas doenças todas que não podemos entender e que dizemos serem curáveis devem ter sua origem em outra fonte. Moléculas de DNA são cromossomos que levam os fatores hereditários, genes, isso é DNA. Agora, cremos que essas outras fontes são poderes demoníacos, porque não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra seres sem corpo, contra potestades do mal, poderosos seres satânicos e príncipes do mal e das trevas que dominam este mundo, e contra todos os espíritos do mal no mundo invisível. Está em Efésios 6:12. Não lutamos contra pessoas, lutamos contra poderes demoníacos. Glória a Deus, louve a Jesus, aleluia, glória ao Senhor.